Se o Senhor é a sua luz e a sua salvação, diga amém. Linda música, nem conhecia. Mas o salmo eu sei de cor, então foi fácil. Gostoso cantar junto, né? Vocês estão bem? Todo mundo na graça? Todo mundo na bênção de Jesus? Um pouco atrasado, estava fazendo visita. E na última visita, eles disseram assim: pastor, nós não te deixaremos ir enquanto não nos abençoares. E aí foi aquela correria. Aí eles disseram: mas pastor, nós preparamos um lanche. Aí eu disse assim: sem lanche, eu já estou atrasado para o culto. Só se eu ficar comendo lanche e vocês forem pregar. Não é melhor que você mesmo pregue? Mas eles arrumaram lá numa vasilha, colocaram a comida dentro. O pastor come depois do culto. Olha que... Já viram disso? Eu nunca tinha visto. Queridos, nós estamos a uma quarta-feira da quarta-feira mais importante desse mês. Alguém sabe por quê? Porque na próxima quarta-feira nós teremos aqui na nossa igreja a Caravana da Esperança. Então você faça planos de estar aqui, tá bom? Além de vir, avisa alguém da igreja e traz junto, para a igreja ficar cheia e ser uma bênção na vida de todos nós. Os pastores da nossa região estarão todos aqui, e eu tenho certeza que nós seremos abençoados com a presença dos homens de Deus. Eu quero convidá-lo neste momento a abrir a palavra. Nós estamos estudando os começos em Gênesis, né? Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Coloque a mão sobre a Bíblia, feche seus olhos. Maravilhoso Senhor, a Tua palavra está aberta, e nós também abrimos a nossa mente e o nosso coração na Tua presença. Por favor, fala conosco, traga um recado do céu e abençoa as nossas vidas, te suplicamos por Jesus. Amém, Senhor. Me acompanhe na leitura a partir do verso 13. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na minha arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Amém, queridos? Queridos, eu gosto do livro de Gênesis, porque é lá que nós enxergamos a primeira vez que Deus manifesta o seu agir com determinadas coisas. Nessa noite nós vamos enxergar juntos o agir de Deus pela salvação. Como é que Deus salva? Me chamou a atenção uma coisa aqui no momento dos pedidos de oração. Foi o Reinaldo que estava aqui e deixou uma lágrima gorda cair no chão, quando logo depois ele disse que o médico tinha dito para ele: o câncer está longe de você. Você viu a lágrima? Eu vi. Era uma lágrima gorda assim, ó, ploft lá no chão. Me chamou a atenção o seu choro quando você agradecia a Deus porque para o dia 5 o seu filho já tem uma consulta com o especialista marcado. E me chamou a atenção o seu choro lá no fundo, porque você chorou pela sua amiga. Queridos, tantas coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Nós corremos um risco. Preste atenção aqui, olha, não corra, não se meta nisso. Qual o risco? De achar que Deus é culpado pelas coisas ruins que acontecem com todas as pessoas. Não é verdade.
Esta é a maior mentira que o diabo pregou com sucesso, e muita gente acredita nisso. Por que algumas pessoas sofrem tanto? Porque algumas pessoas, em determinado momento da vida, descobrem um câncer, descobrem uma coisa terrível. Por que as pessoas têm dificuldades em suas vidas? Por que as pessoas que nós amamos e são boas, às vezes morrem tão jovens? E por que pessoas que às vezes são tão ruins, vivem tanto tempo? Tudo isso fica na nossa mente, rodando, e aparentemente não tem resposta para essas questões, e inconscientemente nós começamos a acreditar que Deus é culpado por todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus é amor ou Deus é ódio? Fácil. Outra pergunta. Deus é bondade ou Deus é maldade? Existe em Deus alguma sombra ou variação de maldade? Aquele pensamento chinês que diz que tudo que é bom tem um lado ruim, tudo que é ruim tem um lado bom. Isso pode ser aplicado a Deus? Já ouviram falar do Yin e Yang? De forma alguma. Deus é santo, Deus é 100% bondade. Agora, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas que estão querendo fazer a vontade de Deus? Não se esqueça, nós estamos no mundo de pecado. E nesse mundo de pecado no qual eu e você estamos enfiados dentro dele, no qual eu e você estamos inseridos neste mundo, coisas boas e coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Já aconteceu com você alguma coisa muito boa? Amém? Deus seja louvado. Já aconteceu com você alguma coisa muito ruim? Possivelmente sim. E se não aconteceu, vai acontecer. Porque a vida é assim. A única chance que você tem de não enfrentar altos e baixos na vida é não estar vivo. A única possibilidade que você tem de não ter decepções, problemas, dificuldades na sua existência é não tendo uma existência. No dia em que você saiu, não. É antes ainda. No dia em que o óvulo da sua mãe se uniu ao espermatozoide do seu pai, a partir dali a vida para você sempre foi um risco, não é verdade? Olha quantas pessoas perdem um bebê antes dele vir ao mundo. Quantos abortos. Você poderia ter sido um aborto, eu poderia ter sido um aborto. Aí nós vencemos a primeira etapa, nascemos. Sabe que o nascimento ele é um trauma para a existência, sabem disso, né? Porque o bebê, antes de nascer, ele está dentro de uma placenta, que está guardada e completamente protegida. A temperatura é sempre igual, o alimento não falta, o som é sempre aquela batida gostosa do coração da mãe, e de repente, num instante, ele é arrancado, ou por uma cesárea, ou um parto normal, e ele se vê num ambiente que normalmente está gelado, porque sala centro cirúrgico sempre tem ar-condicionado forte, né? Então ele se vê instantaneamente num lugar frio, num lugar gelado, um monte de luz ofuscando a visão do coitadinho, e quando ele não chora rápido, ele ainda leva um tapinha no bumbum para ver se ele chora mesmo, e a situação começa a ser difícil a partir dali mais ainda. E na nossa infância, nós todos aqui enfrentamos problemas, na verdade. Olha, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas é quase impossível alguém dizer assim, olha, pastor, eu tenho 30 anos e não tenho nenhum trauma na minha vida. É quase impossível. A vida é um trauma. Mas Deus, por que o Senhor nos fez para vivermos uma vida de trauma? Não, Deus não te fez para viver uma vida de trauma. Quando Ele te criou, Ele criou você para ser o ser mais feliz do universo. E te dotou com essa capacidade. Aí o tempo vai passando na sua vida e você descobre uma enfermidade. Ah, mas por que tinha que vir essa tal de depressão? Ah, mas por que eu tinha que ter esse problema bem na minha vesícula? Agora os médicos queriam arrancar ela. E aí a vida vai virando uma turbulência, né? E se você parar para prestar atenção, pega só os pontos ruins da sua vida, você vai ver que é um após o outro. Nós todos enfrentamos muitas dificuldades. Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Queridos, Deus não faz nada. É o pecado que traz tudo isso como consequência. E quando o pecado, pela primeira vez na história da humanidade, se tornou muito intenso, ele passou dos limites, a violência do ser humano extrapolou, Deus decidiu fazer o quê? Destruir o mundo a primeira vez. Lembre-se disso. Vai ser importante essa informação no final do sermão.
Quando foi que Deus destruiu o mundo com água? Quando a humanidade já tinha ido longe demais. Ellen White comenta que os homens estavam realizando amalgamações. Já ouviram essa palavra? Uma amalgamação é um cruzamento entre espécies. Eles estavam conseguindo cruzar espécies diferentes e originando outras espécies que então não existiam. Ainda hoje se faz isso? Se faz. Não sei se você já ouviu falar do ligre. Se você tiver com o celular, digita aí ligre no Google, você vai ver rapidamente uma imagem. Se vocês do som aí atrás estiverem ligados, digitem aí no Google a palavra que eu acabei de falar e projeta ali para a gente, fazendo favor. Então, o homem também faz isso nos dias de hoje. Um outro animal que também não acharam? Está sem internet? Sem projetor? No seu celular você já olhou aí? Ligre. Outro animal que também não existia, foi criado, foi o... vocês vão saber disso melhor do que eu agora, me ajudem. Agora eu preciso de ajuda. Tem o jumento, tem a mula e tem o cavalo. Quando eu cruzo jumento com cavalo, nasce o quê? É mula. E como que eu faço para nascer o jumento? É jumento com jumento mesmo, é isso? Então a mula é um animal que não se reproduz. Sabiam disso? Mas ela é filha do cavalo com... Você conhece por besta? Mas não é do Apocalipse, né? Então a besta. Quantos conhecem por besta? Quantos conhecem por mula? Quantos não conhecem? Tem até alguém que não conhece. Nunca viu uma mula? Não tinha essa informação, que era o cruzamento do jumento com o cavalo. Só que naquele tempo, queridos, havia muito mais conhecimento do que existe hoje. E eles estavam criando coisas que estavam trazendo muita tristeza para o coração de Deus. As práticas dos antediluvianos eram terríveis. E chegou um momento que Deus falou assim: vou acabar com tudo, vou matar vocês todos. Antes de Deus matar todo mundo, Deus procurou alguém que fosse íntegro, reto e temente a Deus. E ele achou quem? Noé. E quando Deus acha Noé, ele fala: Noé, constrói para mim uma arca. Vocês lembram quanto tempo Noé construiu a arca? E enquanto ele construía a arca, aquele monumento que ele fazia, aquele negócio grande, virava um testemunho. Ou da loucura de Noé. Todo mundo pensava assim: o que é isso? É um grande barco. Deus vai destruir o mundo com água e eu e minha família vamos entrar dentro desse grande barco e não vamos morrer. Então as pessoas ouviam aquilo e pensavam assim: que doido. Noé virou um homem problemático. Está precisando tomar um remedinho para ficar bem. Nunca nem havia chovido. E um dia a arca estava pronta. Deus havia orientado. Vocês viram a leitura bíblica, né? Os detalhes, as medidas, os metros, os andares, a abertura no alto de 0,5 metro para que entrasse o ar, para que um pouco de água caísse dentro da arca. Todos os detalhes Deus orientou. Eu estive algum tempo atrás, acho que em Connecticut, um dos 50 estados dos Estados Unidos possui uma arca de Noé, construída igual à arca de Noé do primeiro. São os mesmos 3 andares, a mesma medida, um negócio grandioso. E aí eles colocam assim pequenas jaulas ao longo de todo o grande barco, e você vê que caberia muita coisa. É muito diferente você entrar num negócio desse. E eu contei para vocês que recentemente descobriram a arca verdadeira de Noé. Ela foi encontrada, está lá, tem essa mesma medida que nós acabamos de ler na Bíblia, essa mesma altura, essa mesma largura, esse mesmo comprimento, mostrando que Deus é Deus e Deus sabe o que faz. Agora, nesse processo, queridos, Noé teve que fazer alguma coisa? Teve. Ele teve que obedecer. E qual a maior dificuldade da humanidade? A obediência. Sabe, a obediência, ela diminui muito as desgraças que possam acontecer em nossas vidas. Nós todos somos suscetíveis a tragédias. A obediência é a única coisa
que vai diminuir as possibilidades de que nós enfrentemos essas tragédias. Então, quando Deus diz para você, faça assim, você faz do jeito que Deus fala, tenha certeza, vai dar mais certo a sua vida. Tenha certeza, o final vai ser melhor do que se você não estivesse obedecendo. Tenha certeza, quem anda pelo assim diz o Senhor, vai mais longe. Acho que foi hoje ainda que eu vi alguém que estava fazendo exercício e fez o seguinte comentário, né? Faça exercício e confie em Jesus. E aí ele dá a explicação do porquê. Ele diz assim, porque se você não fizer exercício, você vai morrer cedo. E se você não confiar em Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Aí ele diz assim, então é melhor você fazer exercício e confiar em Jesus. E está certo. Quando você obedece, querido, quando você é fiel a Jesus e obedece ao querer dele para a sua vida, você é protegido, você é amparado. Porque você está sendo guardado pelo querer de Deus. Coisas ruins ainda assim vão acontecer com você? Infelizmente sim. Mas você vai ter até mais condições e resiliência para passar por elas. Quando Noé constrói o barco, eu quero perguntar para vocês, como foi que os animais entraram na arca? O que vocês acham sobre isso? Qual é a informação que vocês têm? Tá, um casal de cada bicho, quem providenciou isso foi o Espírito Santo. Alguém tem uma informação diferente desta? É isso mesmo? De 2 em 2. Quantos limpos e quantos imundos? Para você ter ideia da origem desse conceito bíblico. Quantos casais de animais limpos? 7 pares. Porque após o dilúvio, Noé comeria alguns deles. E quantos casais de animais impuros? 1 par. Por que só 1 par? Porque Noé não ia comer nenhum deles. Então, do porquinho e da porquinha, entrou 1 de cada. O camelo entrou 1 de cada. A vaca, 7 de cada. A ovelha, 7 de cada. A galinha, 7 de cada. Só para dificultar a vida de vocês, o pato, 7 de cada. Só para dificultar a vida de vocês, né? O elefante, só 1 casal. Até porque eles são gordos e eles iam afundar a arca caso colocassem muito elefante dentro dessa arca. É interessante, queridos, a gente pensar nesse conceito bíblico dos animais limpos e os animais imundos já presente tanto tempo lá atrás. Quem criou tudo isso foi Deus, e com muita sabedoria, ele sabia o que poderia ser usado para alimentação e o que não poderia de forma alguma. E é essa a orientação de Deus. Não é tremendo isso? Aí tem gente que diz assim, mas não, agora, nesse tempo que nós vivemos, já não tem mais essa separação. Nós podemos comer de tudo. Come e depois me conta. Né? Come e depois me conta. Come o bacon, depois você me conta. Come o presunto, depois você me conta. Come nada, né, irmãos? Deixa comer que não tem o conhecimento. Nós temos o conhecimento. Nós não comemos. Nós não tiramos o feijão da feijoada. Nós não comemos nem o feijão e nem a feijoada quando foi feito tudo junto. A gordura dos animais imundos, ela faz muito mal para a gente. Ela entope as nossas veias de uma forma muito intensa. Você não deve comer isso, nem brincar, nem chegar perto. Deus disse lá em Levíticos, não tocareis no seu cadáver. Nem cru, nem cozido, nem assado, nem frito, não tocareis no seu cadáver. E aí, Noé entra, os bichos estão lá dentro, ele preparou no processo alguma coisa? Sim, foi Noé quem preparou com a sua família, feno para a viagem, preparou possivelmente vasilhas para poder estocar água, tudo o que ele precisava para esse processo. Sabe o que eu enxergo na arca de Noé? O primeiro plano de salvação de Deus. E nesse primeiro plano de salvação de Deus, ele é muito semelhante ao último. Qual a semelhança? Tem a parte humana e tem a parte divina. Colocar os bichos na arca foi Deus. Dizer como que era para fazer a arca
Foi Deus. Agora, orientar que era para encher a arca com o mantimento para os bichos, foi Deus. Mas tudo aquilo que cabia ao homem, que o homem conseguia fazer sozinho, foi o homem. E assim acontece com a nossa salvação. Aquilo que nós não podemos fazer, quem é que faz? É Deus. Por exemplo, nós não podemos ser salvos por merecimento. Então Deus vai e envia Jesus. Ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus faz. Quem dá orientação sobre a criação da igreja? É Deus. Mas quem é que cuida da igreja? Somos nós, as pessoas. Deus nos dá dons, nos capacita, nos abençoa e nos pede para a gente cuidar da igreja dele. E pode ver quando Cristo fala com Pedro, ele fala assim: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Aí você diz assim: que bom que eu não sou pastor, não tenho que apacentar nada. Mentira! Nós todos somos pastores. Na verdade, pastor de verdade só tem um, que é Cristo. E nós todos somos pastores. O sacerdócio, diz lá Pedro, que é o sacerdócio de todos os crentes. Nós todos temos que cuidar uns dos outros. Nós todos temos que abençoar uns aos outros. Nós todos temos que ajudar uns aos outros a irmos para os céus. Esse é o plano de Deus para a nossa salvação. Eles entram todos na arca, o anjo vem, fecha a porta da arca por fora, eles ficam lá 7 dias com os animais já fazendo, uma palavra bonita, né? Os animais já defecando, porque falar em cocô é feio, né? Mas defecar não. Os animais já defecando, e aquele cheiro azedo na arca, porque cocô de bicho já viu que é fedido, né? Quem aqui já foi no zoológico e já sentiu de longe o cheiro do cocô do elefante? É desagradável ou é agradável? É desagradável demais. E isso é com todos os bichos, concorda comigo? Dizem que o bicho que faz o mais fedido é o ser humano, mas também é desagradável. E aí agora você tem aquele monte de bicho dentro daquela arca, todo mundo ali em nome da salvação, vai chover, vai chover, vai chover, nada de chuva, e quem passa lá fora diz assim: ô Noé, sai daí, esse negócio está fedido, Noé. 7 dias, ele já tinha que pegar com a pá e jogar para fora, cocô dos bichos. E aí começou a feder em volta da arca toda. O povo passava ali e ria, caçoava. Não é como se não bastasse ter sido louco de fazer um negócio assim, nem estou nele mesmo. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, a primeira gota caiu. Depois caiu a segunda gota, a terceira gota. Depois veio água, água em abundância. Por ocasião do dilúvio, irmão, eu não sei se já comentei isso com vocês, haviam 2 lugares no planeta que possuía muita água. Um era o centro da Terra. A terra se rachou toda e a água jorrou do seu interior, fazendo com que a inundação acontecesse em muito pouco tempo. Outro lugar que tinha muita água, e nesse lugar a água está fazendo muita falta ainda, era em volta de todo o globo terrestre. Essa água mantinha uma temperatura idêntica no planeta todo o tempo todo. Então, quando os cientistas dizem das eras glaciais, era não sei do que, não é assim que aconteceu na orientação divina. O que aconteceu na orientação divina é que a Terra é muito velha. Eu creio que a Terra foi criada em 2 momentos distintos. No primeiro momento, Deus criou só o planeta, Ele deixou o planeta lá vazio e sem forma. Isso tem quanto tempo? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. E um dia Deus falou assim: vou colocar o homem lá na Terra. E vou preparar a Terra vai ser um lugar propício. E aí Deus vem, coloca a fauna, a flora, coloca o ser humano aqui para administrar o Éden. E aí nós temos o segundo momento da criação. E nesse segundo momento havia uma camada grossa, espessa de água, cobrindo todo o planeta. E quando o dilúvio cai, Deus rompe aquilo que segurava essa água que estava nos céus, e essa água desce para a terra, para vocês terem uma ideia. Os continentes não eram no plural. O planeta tinha um continente só, chamado Pangeia. Mas havia tanta água no interior da terra, e havia tanta água nos céus, que de repente toda essa água cai, e hoje o nosso mundo, nosso planeta, tem vários continentes e vários oceanos.
Já leram na Bíblia que no céu não vai ter mais mar? Por que não vai ter mais mar no céu, vocês sabem? Já viu essa explicação simbólica dizendo que o mar é só a separação. Mas tem duas coisas que João fala que não vai ter no céu nunca mais: o mar e qual é a outra coisa? Não, o pecado também não vai ter, mas tem uma coisa que nós estamos acostumados a ver, vemos todo dia que não vai ter mais na nova terra: o sol. Por que não mais? Aí diz lá, o texto bíblico explica do sol, do mar não explica. Diz assim que o Senhor será, e a glória e a luz vai emanar de Deus. Agora, e o mar? Porque o mar é símbolo do pecado. O mar é símbolo do planeta pós-dilúvio. E o nosso planeta, quando for restaurado, ele vai ser restaurado à condição inicial. É por isso que não vai ter mais mar. Aí você diz assim, mas não vai ter nenhum mar, pastor? Eu acredito que o mar grande, que era aquele que já existia anteriormente, possivelmente tenha esse, mas não é da forma como nós vemos hoje. Vai ser, então, na verdade, grandes rios, grandes amontoados de água, mas não mar. E do trono de Deus vai sair o rio da vida. Interessante, né, irmãos? A gente estuda essas coisas assim, eu não sei você, eu fico encantado com essas coisas. Eu não vejo a hora de chegar lá. E nem precisa ser do jeito que eu estou falando, porque possivelmente aquilo que eu estou falando, por mais que esteja baseado em alguma informação, possivelmente esteja errado, mas só de ficar sonhando com aquele lugar me dá uma ansiedade, uma vontade de ir logo. Vai ser tão maravilhoso, vai ser tão incrível. E eu não quero permitir que nada nem ninguém me afaste deste propósito. Quero já terminar, que o tempo já avançou, mas eu quero terminar dizendo para você assim: lá no dilúvio, Deus salva a humanidade. E agora, no final dos tempos, vai haver um novo dilúvio, mas agora de fogo. E esse fogo vai lamber todas as coisas e vai destruir todas as coisas. E sabe como que vai ser o processo da salvação? Deus novamente vai salvar todas as pessoas. Todo aquele que nele crê e fizer de Jesus o seu Salvador, não vai perecer. Foi essa semana, eu estive conversando com alguém que estava me falando da sua vida cristã e estava me contando que não tem sido fácil ser cristão, sabe? E essa pessoa começou a dizer assim: eu tenho muita dúvida, pastor, da minha salvação. Eu sou uma pessoa muito imperfeita, minha vida está muito errada. E aí eu disse para a pessoa: olha, se você olhar para si mesmo e se eu olhar para mim mesmo, não tem mesmo esperança de salvação nem para mim nem para você. Mas se nós olharmos para Cristo e para o enorme sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, não tem chance de perdição para nenhum de nós dois. Que Deus te abençoe, que você possa confiar nessa salvação de Deus. No final não vai ter um barco, no final não vai ter animal defecando dentro. No final haverá uma igreja, e dentro dessa igreja pessoas com as suas falhas, pessoas com as suas limitações, pessoas imperfeitas, porque Deus salva e ama o que é imperfeito. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. Enquanto nós ouvimos essa música, peça para Deus, para que assim como Ele salvou Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, Ele nos salve também. E que Ele volte logo para nos buscar. Nosso desejo e nossa oração. Amém. Amém. Todo o nosso coração, de todo o nosso ser, te agradecemos porque o Senhor é quem nos abençoa. O Senhor é quem cuida da nossa vida, o Senhor é quem cuida dos nossos passos e é o Senhor quem guarda o nosso futuro. Nessa noite queremos mais uma vez nos entregar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos perdoe os pecados e as faltas. Queremos mais uma vez colocar nas Tuas mãos as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos problemas. Queremos mais uma vez declarar que nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é bom todo o tempo. Nós cremos que o Senhor está amenizando toda a consequência do pecado em nossas vidas. E nós cremos, Senhor, que a Tua misericórdia é o que nos mantém de pé, graças ao fato dela se renovar em nossas vidas a cada manhã. Ao terminarmos este culto nessa noite, pedimos ao Senhor que nos acompanhe, nos leve em segurança para os nossos lares e nos abençoe em tudo aquilo que nós fizermos no restante dessa semana. No próximo sábado, o Senhor nos traga aqui mais uma vez, para unidos bendizermos o Teu nome
e louvarmos o Senhor pelos grandes feitos de nossas vidas. Essas bênçãos te pedimos e já as agradecemos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém, Senhor.